Términos são difíceis, mesmo quando sabemos que são para o nosso bem. Tenho me esforçado para manter a cabeça no lugar desde que terminei com meu namorado de 2 anos e meio. Não quero entrar nos detalhes. Não foi um fim dramático. Não houve brigas explosivas ou traições. Simplesmente não éramos mais certos um para o outro. Mas isso não tornava as coisas menos dolorosas. Em alguns dias, parecia que tudo ao meu redor me fazia lembrar dele. Desde então, venho me forçando a seguir a regra do sem contato. Li que é o melhor jeito de seguir em frente, tanto para mim quanto para ele. Mas vou te dizer, não é fácil. É como uma abstinência emocional. Uma das coisas que mais sinto falta da nossa relação era jogar sinuca juntos. Aquilo era nosso momento, nossa rotina, e eu não era ruim nisso. Aliás, até me considero melhor que a média. Mas o meu ex, ele era brilhante. Em seus dias bons, fazia jogadas que pareciam saídas de um filme. 1, 2 tabelas, jogadas de efeito, combinações absurdas. Acho que ele até estava aprendendo um trick shot chamado massé. Cada um de nós tinha uma mesa em casa, mas éramos jovens demais para passar todas as noites trancados. Quando decidíamos sair, o local tinha que ter mesas de sinuca. Isso era inegociável. Só que a gente evitava os bares de universitários, sabe? Aqueles lugares lotados com filas enormes para jogar, música alta demais, gente bêbada gritando. Não. Nosso tipo de lugar era diferente. Bares pequenos, escuros, com mesas gastas e piso grudento. Aqueles que ninguém se importa com a decoração ou com drinks da moda. Dive bars, como chamam. A maioria das vezes éramos as pessoas mais jovens do lugar, mas não ligávamos. Já estávamos saturados da fase faculdade, festa e porre toda noite. E apesar de eu ser um pouco tímida, meu ex era super carismático, fazia amizade com qualquer um, o que tornava tudo mais leve. Também ajudava o fato de que a gente jogava bem. Era fácil ganhar respeito ali. Mas enfim, algumas semanas atrás, a saudade bateu mais forte que o normal. Era uma quarta-feira aleatória, nenhuma amiga disponível. E eu simplesmente não queria passar mais uma noite em casa, presa naquele looping de lembranças. Me vesti, peguei as chaves e fui até um dos bares que costumávamos frequentar. Menti para mim mesma dizendo que não era sobre ele, que eu só queria espairecer. Mas no fundo, eu sabia o que era. Não sou o tipo de pessoa que sai sozinha por aí. Nunca fui. Mas naquela noite, havia algo diferente. Uma urgência, uma inquietação. O bar estava igualzinho. Luz baixa, banquinhos gastos, uma jukebox velha no canto. Aquela atmosfera trouxe conforto, mas também um aperto no peito. Lembrei de tantas noites ali com ele. Pensei em ir embora, mas não fui. Pedi uma bebida, respirei fundo e fui até uma das mesas. Peguei um taco e comecei a passá-lo no giz, distraída, sem saber exatamente o que fazer. Jogar sozinha seria esquisito, não? Antes que eu decidisse, um cara se aproximou. Devia ter uns 25 anos, o único ali que parecia ter idade próxima da minha. Ele encostou na mesa e perguntou se eu topava uma partida. Assenti com a cabeça e disse: "Manda ver, pode montar." Ele colocou algumas moedas na mesa e começou a organizar as bolas. Me deu vontade de rir, porque ele fez tudo errado, mas deixei passar. Jogamos algumas partidas e aos poucos fui me soltando. Ele não era ruim, mas também não era meu ex. Não que isso importasse. Eu não estava ali para comparar ninguém. Joguei sério, sem aliviar. Ganhei todas. Conversamos enquanto jogávamos e ele até me pagou umas bebidas. Era simpático no geral, mas deu para perceber rápido que não era exatamente o cara mais esperto do mundo. Eu gosto de gente afiada, com conversa rápida, que sabe provocar com inteligência. Ele não era assim. Mas tudo bem, não era uma entrevista, nem um encontro. Era só uma noite leve depois de meses pesados. Depois da quarta partida, ele soltou a pergunta: "Quer ir lá para casa comigo?" A pergunta me pegou de surpresa, mas pensando bem, talvez não devesse. Travei por alguns segundos, depois sorri de forma descontraída e disse que ele ia precisar de um segundo encontro para isso. Falei brincando, mas a verdade é que eu só não queria dar esse passo naquela noite. Não com ele, não ali, não daquele jeito.
mas acho que a recusa não caiu bem para ele. A expressão mudou num estalo. O sorriso sumiu. Ele franziu a testa como se tivesse sido insultado. Foi aí que tudo começou a dar errado. Ele soltou um "sério isso?" num tom ríspido, e antes que eu percebesse, agarrou meu pulso. Disse algo sobre ter gasto dinheiro comigo, sobre os drinks. Antes que eu pudesse reagir, ele arrancou minha bolsa das minhas mãos. Nunca tinha passado por uma situação como aquela. E em vez de gritar ou lutar, eu congelei. Meu corpo simplesmente travou. E mesmo estando em um local público, cercada por outras pessoas, o medo foi paralisante. Felizmente, 2 senhores que estavam no bar perceberam o que estava acontecendo. Um deles se levantou, apontou o dedo para o cara e mandou ele me soltar. O sujeito me lançou um olhar de puro desprezo. Murmurou algo entre os dentes. Algo que até hoje me dá calafrios. E arremessou minha bolsa de volta sobre a mesa, antes de sair do bar bufando de raiva. Meu coração parecia que ia explodir dentro do peito. Agradeci aos 2 homens com tudo que pude, tremendo, ainda em estado de choque. Aquilo tinha acabado com a minha noite. Peguei meu celular, pedi um Uber e saí dali sem olhar para trás, ainda tentando entender o que, de fato, tinha acontecido. Entrei no carro em silêncio e exausta, fechei os olhos. Devia estar emocionalmente drenada, porque acabei adormecendo durante o trajeto. Acordei com o motorista me chamando suavemente. Estávamos parados do outro lado da rua da minha casa. Agradeci, desci do carro e comecei a caminhar até a porta. Enquanto vasculhava minha bolsa em busca das chaves, fiz algo completamente instintivo. Abri o celular pela primeira vez desde que saí do bar. E foi então que eu vi a notificação. AirTag detectado se movendo com você. Quase deixei o celular cair. Senti minhas mãos tremerem, a visão turvar. Meus dedos começaram a vasculhar a bolsa em pânico. Carteira, maquiagem, fones, nada. Até que senti algo estranho, uma superfície metálica que eu definitivamente não tinha colocado ali. Era um AirTag, um maldito AirTag. Eu congelei por um segundo, encarando o rastreador com incredulidade. Meu estômago se revirou. O pânico que me invadiu naquele momento foi muito pior do que tudo que eu havia sentido até então. Eu ainda estava no meio da rua, completamente exposta. Joguei o rastreador no chão com toda a força e comecei a pisar nele repetidamente, até ter certeza de que estava inutilizado. Quase gritei, mas me segurei. O ar estava gelado e eu tremia dos pés à cabeça. Não só de frio, mas de puro medo. Olhei em volta desesperadamente, mas não havia ninguém. Nenhum carro, nenhuma alma viva. Aquela coisa estava na minha bolsa. O cara do bar sabia onde eu estava. Talvez não exatamente minha casa, mas pelo menos a rua. E aqui, as casas são afastadas, grandes, o suficiente para ele ter uma ideia clara da localização. Agarrei a bolsa com força e corri para a porta dos fundos. Meus dedos tremiam tanto que mal conseguiam girar a chave. Quando finalmente entrei, bati a porta com força e a tranquei. Minha respiração estava descompassada, o peito doía, mas eu estava, enfim, dentro de casa, aparentemente segura. Mas meu corpo não aceitava isso. Continuei tremendo, me arrastei até o meu quarto, tentando entender como tinha deixado aquela situação sair do controle. Eu, que geralmente dormia às 10 da noite e só acordava no dia seguinte, sabia que naquela noite não haveria descanso. Fui até a janela. Talvez, pensei, olhar para o céu me acalmasse. O silêncio da madrugada, as luzes das outras casas, qualquer coisa que me fizesse lembrar que o mundo lá fora ainda era normal. Mas então eu vi um carro, um Lincoln antigo, todo detonado, passando devagar em frente à minha casa. No início, tentei não pensar demais. Talvez fosse só alguém indo embora de um jantar, alguém perdido. Mas, então o carro voltou. Veio pela direção contrária. Passou ainda mais devagar, como se o motorista estivesse observando cada número, cada entrada, procurando por algo, ou por alguém, ou por mim. Meu coração congelou. E na terceira vez que passou, não tive mais dúvidas. Era ele, aquele cara do bar. Dessa vez, o vidro do motorista estava abaixado até a metade.
E na próxima vez que passou, o braço dele estava para fora, segurando algo, um objeto fino, refletindo a luz do poste. Faca? Meu instinto gritava para eu ligar para a polícia, mas uma parte de mim hesitou. Se eu ligasse, ele teria certeza de que estava no lugar certo, que havia encontrado o que procurava. Sei que parece irracional, mas o medo verdadeiro não é racional. Na passagem seguinte, o carro parou, bem em frente à minha casa. Eu me joguei no chão, abaixo da janela, tentando desaparecer. Fiquei ali, imóvel, como se o menor movimento pudesse me entregar. O coração batia tão rápido que parecia querer sair pela garganta. Eu não sabia se ele estava me observando, se ia sair do carro, se ia tentar entrar. Nada. E quando finalmente criei coragem para espiar pela janela, ele havia sumido. O carro não estava mais ali. Esperei. 20 minutos. 1 hora. Nada. Na manhã seguinte, contei tudo para os meus pais. Meu pai ficou furioso por eu não ter ligado para a polícia na hora. Disse que eu devia ter feito isso de imediato. Acabou ligando para um amigo dele, que é chefe de polícia, e explicou o que aconteceu. O policial disse que sem mais evidências ou a placa do carro, não havia muito o que fazer. Mas que, se o carro voltasse, eu devia ligar imediatamente. Desde então, não saí mais de casa. Até hoje vivo com medo de que ele esteja esperando, observando, esperando eu sair novamente para tentar outra vez. Não vi mais o carro, ainda, mas talvez o pesadelo tenha acabado, ou talvez só tenha começado. Meu nome é Kevin, tenho 40 anos, sou solteiro, sem filhos, e levo uma vida que muitos chamariam de monótona. Para mim é confortável. Trabalho como bartender num bar de luxo, no topo de um prédio chique. Não vivo no luxo. Minha casa fica a 20 minutos dali, num bairro comum. Mas o emprego tem vantagens. Boas gorjetas, clientes que mudam toda noite e, o mais importante, sem regulares grudentos. Sempre gostei de manter distância. Naquela sexta-feira, o bar estava lotado. Casais trocavam olhares, amigos brindavam, ricos exibiam seu dinheiro invisível. Era só mais uma noite, até ele aparecer. Entrou como se não pertencesse àquele lugar. Cabelo desgrenhado, jaqueta de couro manchada, olhos pesados de raiva. Parou bem à minha frente. Não sentou, não piscou, apenas me encarou. Perguntei tentando soar neutro. Vai beber algo? Demorou alguns segundos até responder. Um duplo de Jäger, nada comum ali. Servi o copo. Quando voltei para cobrar, ele jogou o dinheiro amassado no balcão. Então disse: eu sabia que ia te encontrar aqui, Kevin. O copo quase caiu da minha mão. Como ele sabia meu nome? Perdão, agente, se já se viu? Perguntei. Ele ignorou. Apenas murmurou: eu sei o que você fez. Antes que eu reagisse, virou as costas e saiu pelo elevador. Passei o resto da noite pensando naquilo. Não o conhecia. Não lembrava de ter feito nada a ninguém. Mas quando cheguei em casa, travei todas as portas e fui dormir. Acordei no meio da madrugada. No canto do quarto, havia alguém, escuro, imóvel, me observando. Meu coração disparou. Fingi dormir até não aguentar. Pulei da cama e gritei. A figura correu. Na fuga, algo caiu no chão. Uma faca, da minha cozinha. A polícia veio, investigou, mas não encontrou nada. Nenhuma entrada forçada, tudo trancado. Como ele entrou? Ninguém sabe. Desde então, durmo com uma faca debaixo do travesseiro. Uma semana depois, parecia que tudo voltava ao normal. Até aquela noite. Eu trabalhava num bar mais afastado, sem garçons, só bartenders cuidando de tudo. Era agitado, mas eu gostava. Entre a música alta e a multidão, vi um casal. 2 idosos, sentados no canto. Sozinhos, não pediam nada. Não se mexiam. Apenas olhavam para a parede. Minutos se passaram. Eles continuavam lá. Fui até eles. Posso trazer algo? A mulher não piscou. O homem virou lentamente a cabeça. Pálido, olhos fundos, sem expressão. Apenas balançou a cabeça negando. Voltei para o balcão, mas quando olhei de novo, eles me encaravam. Senti um frio na espinha. Virei o rosto. Quando olhei outra vez, tinham sumido.
Perguntei a Karen, colega de trabalho, se tinha visto o casal. Ela disse que não. Ri para não parecer louco, mas eu sabia. Aquilo foi real. Mais tarde, no estacionamento, vi os dois, do outro lado da rua, parados sob a luz de um poste, me observando, imóveis. Minhas mãos tremiam. Entrei no carro e fui embora sem olhar para trás. Não sei o que eles são, não sei o que querem, mas desde aquela noite, sempre olho por cima do ombro antes de dormir. E às vezes, sinto que ainda estou sendo observado. Talvez o pesadelo não tenha acabado. Talvez ele só esteja começando.